Raíssa de Um Livro Só, e no vídeo de hoje eu vim te dar dicas de livros com bruxas. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Os links, como sempre, ficam no box de informação. E é claro, se você se interessar por algum dos livros que eu mencionar aqui e quiser comprar, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer outro produto, usando os links do canal. Vocês ajudam demais o meu trabalho, então essa é uma forma de vocês patrocinarem o meu trabalho sem pagar nada a mais por isso. Vale lembrar que essa é a parte 2 desse vídeo. Eu vou deixar o vídeo da parte 1 nos cards para quem quiser assistir. E hoje eu trouxe mais 5 livros que tem aí bruxas. Vou começar recomendando uma série em que a diferença entre bruxos e feiticeiros está bem marcada, porque a gente tem os dois dentro da história e os dois aparecem em situações bem diferentes. Eu tô falando da série The Witcher. Eu não tenho o primeiro volume físico, que é O Último Desejo, então a capa dele tá aqui do lado. Em O Último Desejo, a gente tem uma ilustração do Geralt, e em A Espada do Destino, que é o segundo volume, a gente tem na capa a Yennefer. O Geralt é um bruxo, a Yennefer é uma feiticeira. Qual a diferença entre os dois? O Geralt, que é o grande protagonista dessa história, né? Por isso que a série chama The Witcher, ou como tem escrito aqui no meu A Saga do Bruxo Geralt de Rivia, os bruxos, a função principal deles é caçar monstros. Eles fazem isso porque eles são caridosos? Não. Eles fazem isso a troco de dinheiro. A função deles, eles meio que se formam pra isso. Eles são mutantes, tá? Eles sofrem ali um processo de mutação pra se tornar um bruxo, adquirir força e tal, né? Porque não dá pra fazer essa tarefa de ir atrás de monstro perigoso assim, né? Sem nenhuma preparação para isso. Eles têm, então, uma certa magia ali, porque eles vivem durante muito tempo. Eles não são imortais, mas eles vivem aí bastante tempo. Eles têm bastante força também. Eles executam alguma magia, mas que tá ligada mais à função deles. Por exemplo, em O Último Desejo, que a gente tá vendo o Geralt caçar um monstro lá, ele executa um sinal de poder que faz alguma coisa com aquele monstro. Então, tá ligada a essa função. Magia, eles não executam. Eles usam também algumas poções, geralmente feitas pelos feiticeiros, que ajudam eles a enxergar à noite, dão mais força pra eles. Já os feiticeiros são quem executam as magias mesmo, vamos dizer assim. Então, eles fazem feitiços, eles fazem poções. Quando as pessoas estão doentes, precisam de uma poção para febre, por exemplo, são os feiticeiros que elas procuram, seja uma poção do amor também, os feiticeiros que elas procuram. E alguns feiticeiros, eles também têm, os bruxos têm Kaer Morhen, que é onde eles se formam, os feiticeiros também têm, né, quem assistiu a série deve ter visto mais isso em detalhes. Os feiticeiros, depois que eles se formam, vamos dizer assim, alguns vivem independente, outros vivem vagando, outros vão ficar ali situados em reinos. Por quê? É uma demonstração de poder, um rei tão feiticeiro. Então esse feiticeiro vai ser o feiticeiro do reino, e ele vai estar, alguns deles meio que também se envolvem em tramas políticas. É uma história, gente, interessantíssima. Sério, se você gosta de bruxo, feiticeiro, mago, monstro, leia The Witcher, que assim, é um prato cheio. Eu já li os 3 primeiros volumes, tem resenha dos 3 aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo junto com as resenhas dos outros livros que eu mencionar aqui que tiverem resenha, então dá uma conferida na descrição, porque é uma série assim, muito interessante, eu recomendo demais. Agora a gente vai falar de uma feiticeira que aparece na Odisseia. Eu tô falando da Circe. Aqui eu tô indicando pra vocês o livro Circe, da Madeline Miller. Aqui tem escrito o seguinte: feiticeira bruxa, entre o castigo dos deuses e o amor dos homens. A Circe, gente, ela é uma feiticeira que aparece na Odisseia, tá, do Homero. Uma história originalmente escrita pra exaltar os feitos de um homem, escrito num período em que as mulheres, assim, né, não eram vistas de uma forma correta. Então a Circe aparece muito pouco na Odisseia, embora eu não tenha lido, eu dei uma pesquisada, e pelo que eu entendi, ela aparece quase de uma forma vilanesca. Aqui não. O que a Madeline Miller faz aqui
é pegar essa personagem e dar o protagonismo pra ela, assim. Então aqui a gente vai conhecer a história dela. Ela é filha de um titã e aí ela aparentemente nasce sem nenhum poder. Então ela é a vida inteira, boa parte da vida na verdade, muito humilhada, muito escorraçada. Até que um dia, numa determinada situação, ela descobre o poder dela e a gente vai ver toda essa jornada dessa personagem de autoconhecimento, assim. É a história sobre a vida de uma personagem, sabe? É interessante a gente ver lá ela preparando ervas, a gente vê ela executando magias. É bem interessante, assim, é uma visão diferente. É uma história que tem alguns problemas, pode ter até alguns gatilhos para algumas pessoas, então fica aqui o alerta. Mas eu acho que o grande mérito dessa história é ela pegar uma personagem de uma história feita para enaltecer os feitos de um homem e que aparece de uma forma quase que vilanesca e apresentar ela de uma forma extremamente humana e dar o protagonismo da história para ela e contar a história dela. Eu acho que isso é muito interessante, né? E fica aí de recomendação para vocês, se vocês quiserem conhecer essa história. Eu inclusive fiz resenha para esse livro. Essa resenha eu também vou deixar nos cards, porque é uma resenha muito interessante, onde eu explico algumas coisas que tem aqui, por exemplo, a diferença entre deuses e titãs. Então, se você quer saber, assiste lá a resenha. Nessa lista, é claro que não poderia faltar as Crônicas de Nárnia. Eu tô falando aqui da Feiticeira Branca. Quem assistiu os filmes pode ter ficado com a impressão que ela aparece pela primeira vez em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas, embora esse, se eu não me engano, foi o primeiro livro que o C.S. Lewis escreveu, na ordem cronológica da história, o primeiro livro é O Sobrinho do Mago, que é quando a Feiticeira Branca aparece pela primeira vez, é quando a gente conhece a origem do Guarda-Roupa, que aparece no segundo livro, e também conhece o Leão, né, o Aslan. A gente vai acompanhar a criação de Nárnia e como que começa a acontecer o embate, vamos chamar assim, entre esses dois personagens, né, o Aslan e a Feiticeira Branca. E em Os Sobrinhos do Mago, a Feiticeira Branca tem alguns momentos muito cômicos, né? Eu acho que é nesse momento que a gente vai conhecer ela com mais profundidade, sabe? Porque em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, embora ela seja a grande vilã da história e a gente ainda consegue ver as camadas dessa personagem, né? Ela divide o protagonismo com essas 4 crianças. Foguete de feriado. Então, assim, eu recomendo que vocês leiam essa história. Se você assistiu o filme e gostou, lê As Crônicas de Nárnia. Aqui, ó, é o volume único, tá, gente? Então, tem todos os livros aqui nesse meu volume. Então, são histórias relativamente curtinhas, assim. Então, dá pra ler cada livro, assim, super de boa, alguns até em um dia. Eu recomendo que você leia essa série inteira, porque é uma série muito interessante. A Feiticeira Branca, embora ela apareça pouco, ela é uma personagem interessantíssima e muito importante para a história. Minha quarta dica é O Pacto de Três Graces, da Tessa Gratton. Saiu a resenha muito recentemente desse livro aqui no canal, então vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. E nesse livro a gente tem bruxas, tem demônios, tem pactos com o capiroto, tem florestas assombradas, tem rituais de magia bem doidões. E as bruxas aqui, gente, elas têm poder e elas também são bruxas que mexem com ervas. Então, sabe aquela visão da bruxa da cidade medieval, que é a pessoa que mexe com ervas? Eu imaginei muito essa cidade como uma cidade medieval e essas bruxas, sabe, mexendo com ervas. Tem um pouco o tom, eu assisti só um pedaço da primeira temporada, mas eu vou falar que esse livro tem um pouco o tom em alguns momentos de Um Mundo Sombrio de Sabrina. Então, se você gostou da série, lê esse livro que você vai gostar bastante. Não vou falar dele muito mais aqui porque já saiu resenha pra vocês, então confiram lá. Por último, mas definitivamente não menos importante, é claro, é óbvio que eu não poderia deixar de indicar pra vocês aqui Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas, do Rafael Dracon, primeiro volume da série Dragões de Éter, que o 4º volume, Estandartes de Névoa, tá pra sair. Eu espero que quando vocês assistam esse vídeo já tenha saído, gente, porque eu preciso ler Estandartes de Névoa. Estou desesperada. Fiz projeto de leitura dos 3 primeiros livros dessa série aqui no canal, vou deixar a playlist nos cards. E sobre o que é essa história? Esse livro, gente, essa série inteira, ela tem inspirações em contos de fadas. Então aqui, a inspiração principal desse primeiro livro é João e Maria e Chapeuzinho Vermelho. Então a gente vai ter as crianças que seriam o João e a Maria
sendo presas por essa bruxa, e vai ter toda ali aquela historinha do João e Maria que a gente já conhece. E a menina que seria Chapeuzinho Vermelho também vai entrar em contato ali numa situação com uma bruxa, e a história também de Chapeuzinho Vermelho a gente já conhece. E aí a gente tem aqui a visão das bruxas como criaturas que pegam as criancinhas pra ali dar uma jantada nas criancinhas, né? E vai ter uma caçada às bruxas. E o que seria, quando a história começa, se torna o homem que se torna o rei aqui, né, que é o Primo Branford, ele vai liderar essa caçada às bruxas e eles vão achar que eles exterminaram as bruxas, gente. Só que assim, né, quando a história começa, a gente tem alguns indícios de que as coisas não estão lá muito bem. Então a gente vai ter aí essa visão das bruxas. Ao longo da série, a gente vai ver dois tipos de bruxas. Então, aqui o Rafael Dracon vai mostrar pra gente que tem sim o lado bom, tem sim o lado mal, e tem as pessoas que ninguém é inteiramente bom ou mal, vamos dizer assim. A gente tem um equilíbrio aí entre as duas coisas. Tem, é claro, esse tradicional embate entre o bem e o mal. E assim, tem algumas inspirações, por exemplo, na religião Wicca também, o que eu achei muito interessante quando o autor traz isso para dentro da história. Tem passagens lindíssimas, é um livro muito bem escrito, eu recomendo demais essa série. Eu fiz vídeo aqui no canal com spoiler de cada livro, sem spoiler, e pretendo fazer de Estandartes de Névoa também, porque assim, é a melhor fantasia nacional que eu li até agora. Lógico, depois que eu li a Batalha do Apocalipse, ficou ali bastante empatadinho, né? Porque eu amei a Batalha do Apocalipse. Mas Dragões de Éter tem um lugar especial no meu coração, porque é uma história lindíssima e eu recomendo demais. Sério, leiam Dragões de Éter. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu algum dos livros que eu mencionei aqui, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. E se você se interessou por algum dos livros e quiser saber um pouco mais, lembra de dar uma olhada na descrição, que eu vou deixar as resenhas dos livros que já saíram aqui embaixo, os links todos, porque nos cards não cabe tudo. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.